No mundo do trading, tem uma pergunta que não quer calar. Qual é o verdadeiro segredo para ter sucesso? É ter uma estratégia matadora, uma mente de aço? Ou será que é alguma outra coisa? Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Sabe, essa é uma ideia que a gente ouve o tempo todo por aí, em fóruns, em grupos de traders. A crença de que, depois que se tem uma estratégia que funciona, a verdadeira batalha não é mais com o mercado, mas sim com a própria mente. Então, essa é a grande questão que a gente vai tentar desvendar aqui. E a resposta, como vamos ver, não é tão simples quanto um ou isso ou aquilo. Ela nos leva para uma jornada que vai do calor da intuição humana até a frieza e a precisão dos algoritmos. Para começar, vamos falar daquele conflito clássico que todo trader conhece bem. A briga entre ter um plano perfeito e conseguir seguir esse plano quando a pressão aumenta. Olha só, de um lado tem a busca quase infinita pelo santo graal, aquela estratégia que nunca erra. Do outro, a luta interna contra o medo de ficar de fora de uma boa operação, a ganância que faz querer sempre mais e aquela raiva depois de uma perda, o famoso revenge trading. É uma guerra em duas frentes, sem dúvida. Agora, para a gente entender bem o lado humano dessa história, vamos conhecer um trader que opera numa velocidade assim, alucinante, onde cada milissegundo realmente faz a diferença. O nome dele é Caleb, também conhecido como The Trading Farmer. E esquece aquelas análises de gráfico que duram horas. O jogo dele é completamente diferente. É pura velocidade e reflexos de piscar os olhos. Pensa nisso por um instante. 2 segundos. É um estilo de trading que a maioria de nós nem consegue processar a tempo. Ele está ali caçando as menores variações de preço, de novo e de novo, centenas de vezes por dia. E essa analogia com Call of Duty é perfeita. Ela captura a essência do que ele faz. Não é sobre uma análise super profunda, é sobre reação, é instinto e execução na hora, sem hesitar. O próprio Caleb descreve isso como sentir a personalidade de uma ação, sabe? O ritmo único dela. É quase como se fosse uma dança, uma abordagem que é quase artística, onde a intuição sobre o fluxo de ordens de compra e venda vale mais que qualquer indicador técnico no gráfico. E é aqui que a história começa a ficar mais complexa. Porque e se, enquanto traders como o Caleb estão jogando esse game de altíssima velocidade, existir uma outra camada, uma estrutura invisível que nem mesmo eles estão vendo? E essa tal estrutura invisível não é só uma teoria, não. Ela deixa rastros, quase como impressões digitais nos dados. E é para lá que a gente vai agora, saindo um pouco da arena do trader manual e mergulhando na análise de dados, onde uns padrões bem surpreendentes começam a aparecer. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele foi tirado de uma pesquisa acadêmica. Ele mostra uma coisa fascinante sobre o mercado de câmbio. Quando a precisão dos preços aumentou, ou seja, mais casas decimais, aconteceu algo totalmente inesperado. Em vez de os preços se espalharem de forma suave, como numa curva normal, apareceram dois picos bem claros. Imagina jogar um dado e ele cair quase sempre no 2 e no 5. É um sinal óbvio de que tem alguma força ali, algo não aleatório agindo por trás. A pesquisa chama isso de agrupamento de preços. Basicamente, mesmo com a tecnologia permitindo preços super detalhados, as pessoas, por hábito, continuavam usando os velhos números redondos, tipo 1.334160 em vez de 1.334161. E aqui a gente vê essa divisão de forma muito clara. De um lado, os traders manuais, presos no costume de usar números redondos, criando, sem querer, barreiras de preço previsíveis. E do outro, os traders automáticos, os algoritmos, que se adaptaram na hora. Eles viram esses padrões e começaram a se posicionar um tiquinho na frente desses aglomerados de ordens humanas, garantindo prioridade na fila e explorando esse comportamento previsível. Então, o ponto central aqui é esse. O instinto humano, essa nossa preferência por números redondos, deixa rastros, fantasmas previsíveis no sistema. E no jogo do mercado, previsibilidade é uma fraqueza que os algoritmos, eles foram projetados exatamente para explorar. Agora, a pergunta que fica é, e se alguém conseguisse combinar a velocidade de reação de um gamer com essa compreensão profunda da estrutura do mercado que os algoritmos têm? Pois é, vamos conhecer uma lenda. Este número aqui, mais de 80 milhões de dólares, são os ganhos estimados da carreira de Paul Rotter, um dos traders de curto prazo mais bem-sucedidos que já existiu. O Rotter era conhecido como o mestre do DOM, que significa Depth of Market, ou profundidade do mercado.
O DOM, para simplificar, é o livro de ofertas, que mostra todas as ordens de compra e venda em tempo real. Ele não estava só reagindo ao preço que se movia, ele estava lendo a intenção do mercado, prevendo para onde o preço iria nos próximos segundos. A estratégia dele era uma síntese perfeita. Ele tinha a velocidade do hyper scalping que a gente viu com o Caleb, mas a grande vantagem dele vinha de ler a estrutura do mercado. Ele ficava de olho no DOM para ver onde as grandes ordens estavam se acumulando, criando suporte ou resistência, e se antecipava aos movimentos antes deles acontecerem. E claro, tudo isso amarrado com o gerenciamento de risco extremamente disciplinado. Certo. Então, a gente passou pelo dilema do trader, viu o jogo de videogame do Caleb, os fantasmas na máquina e a maestria do Paul Rotter. Agora vamos juntar todas essas peças. A gente volta para a nossa pergunta inicial. Depois de tudo que vimos, fica claro que reduzir essa questão a uma porcentagem não conta a história toda, né? A vantagem real parece ser, na verdade, um tripé. É preciso ter uma estratégia com uma base estatística sólida, é preciso ter a disciplina psicológica para executar essa estratégia sem falhar e, o ponto crucial, é preciso entender a estrutura do mercado em que se está operando. As regras ocultas, os padrões de comportamento, os tais fantasmas na máquina. E essa é a reflexão final que fica. Talvez psicologia e conhecimento da estrutura do mercado não sejam duas coisas separadas, mas sim dois lados da mesma moeda. Porque no final das contas, a confiança de verdade para executar um plano não vem só do pensamento positivo. Ela vem da certeza de que sua estratégia explora uma falha real, uma ineficiência observável no jogo que está sendo jogado.